A minha formação é justamente essa, né? Tenho formação em educação física, tenho hoje bacharel também, né? Além da licenciatura também tenho bacharel. Minha especialização sempre foi voltada para a área da educação. Sempre foi voltada para a educação, apesar de que também tenho especialização na área da fisiologia, da fisiologia do exercício. Já sou formado pela UVA. Paulo, a sua escola possui PPP atualizado? Se sim, como foi o processo de elaboração desse documento e quem participou? Pronto, nós temos o PPP bem atualizado e é um projeto que sempre precisa estar sendo atualizado e o processo é com professores, a gestão, alunos, pais, é um processo completo, né, que a gente visa justamente a demanda, a necessidade de cada escola, um projeto específico para cada escola. Certo. Paulo, o Grêmio Estudantil, a sua escola é atuante? Nós temos o Grêmio Estudantil, por sinal, esse ano já é um ano já de eleição de Grêmio, é um ano onde mexe muito com a democracia dos nossos alunos, né? Por mais que eles sejam alunos da faixa etária de 11 a 14 anos, mas já vai incluindo esse processo democrático de escolha, né? Esse ano já é um ano de Grêmio e eles participam muito em todas as ações das escolas, o Grêmio sempre está lá presente. A escola possui conselho escolar? Sim, conselho escolar, representantes de pais, alunos, professores, comunidade, temos sim. Pronto, nós temos alguns projetos que são trabalhados na escola. Nós temos o programa Inteligente, que é um programa que mexe com a questão socioemocional dos alunos, né? onde desperta os valores, a questão do respeito, da ética, do comportamento, do modo geral. Nós temos o projeto do Pacto pela Aprendizagem, que é um projeto voltado para matemática e português, onde desenvolve também nos alunos, aqueles alunos que têm alguma deficiência na disciplina, tanto o gosto pela disciplina como também o desenvolvimento na área. São dois projetos ligados ao Estado, né? Sem falar outros que a gente também tem, né? Nós temos projetos de empresas particulares, da ENA, projeto de futebol, nós temos projetos de capoeira, muitos projetos também vinculados a esse despertar da educação. Pode começar. Paulo, e a escola recebe algum programa de transferência de renda à instituição, direto à instituição, tipo o PDDE? E se sim, qual a gestão sente alguma dificuldade na prestação de conta e como ocorre o processo? Bom, a escola, infelizmente, ela não participa do projeto, nós não recebemos esse recurso. Nós temos algumas pendências, né, deixadas por gestões anteriores, então nós não recebemos nenhum recurso financeiro. Mas a própria Secretaria de Educação, ela nos fornece material, recursos necessários, e a gente não precisa prestar conta, já que como eles nos fornecem, né, eles mantêm a escola, a prestação de conta fica para eles. Você conhece os resultados da sua escola no INDEB? Sim, nós já saímos agora, fizemos agora a avaliação do SAEB, né, a Unimed, e tivemos mesmo depois da pandemia, né, com o nosso trabalho, nós conseguimos fazer um movimentozinho para cima dessa nota. A nossa média hoje vai ser em torno de 6, 6,5. Desse ano já 2019, já 2021, que a avaliação foi 2021, saiu o resultado de 2022. Paulo, qual a tua opinião sobre as avaliações externas, SAEB e SPAES? Assim, são avaliações importantes porque é onde ele vai medir o grau de desenvolvimento dos alunos, né, o nível que eles estão. Só que a gente percebe um pouco de disparidade na questão da avaliação, que vem um nível um pouco mais alto. Nossos alunos realmente têm algumas dificuldades em algumas questões, em alguns conteúdos, mas isso é para a gente realmente medir como está a situação de cada aluno. São avaliações muito importantes, uma delas mede, né, o percentual de nível como a gente está. E aí já é um parâmetro para a gente poder desenvolver metas e ações para poder trabalhar com nossos alunos que estão com algum déficit, né? A escola realiza alguma preparação para os alunos focado nessas avaliações externas, tipo como aulões, déficits? Sim, além dessas questões de aulões, simulados, existe um material muito grande que vem da própria Secretaria de Educação, como apostilas, um material didático,
Mesmo esse programa que vem do Estado, o Pacto, que serve justamente para isso, para que o aluno possa já se familiarizar com as questões, né, com o material das avaliações externas, e essa preparação ela é um processo, acontece durante o ano todo. Paulo, qual a sua opinião sobre a BNCC? Pronto, a BNCC, na minha opinião, eu vejo como ainda está um pouco atrasada. Ela precisa se desenvolver, ela precisa se atualizar, ela precisa ter uma conversa com os professores que estão inseridos na situação prática, em vivência de sala de aula, né, para poder trocar essas opiniões, essas ideias e trazer justamente uma base, uma atualidade e informações que sejam necessárias e específicas de ações do dia a dia do nosso aluno, que a gente percebe que ela precisa dessa atualização e ela precisa principalmente se encaixar em cada disciplina, em cada componente importante que a gente sabe que a educação tem. É o seguinte, vou entender mais, assim, você acha que a BNCC ela foi consultada pelos professores ou não? O programa é para ter sido consultado, né? A gente vê que na essência dele foi consultado, né? Só o que eu vejo é o seguinte, que precisa, como eu repeti, precisa de professores de vivência, professores que estão lá na sala, professores que estão no seu dia a dia. Então, assim, geralmente são discutidos por pessoas que estão em ambientes, salas, em escritórios, e são pensadores, e que poucas pessoas que estão nessa vivência participam do processo. E como eu acredito que precisa dessa renovação, dessa mudança, de toda essa estruturação, de todos os componentes, tem que se chamar professores que estão na sala de aula, porque são eles que sabem a necessidade e o que o aluno precisa. Assim, isso de regra geral, porque assim, cada estado tem sua necessidade, cada cidade tem a sua, né? Então assim, cada escola, né, tem as suas dificuldades, como também tem o seu desenvolvimento, e eu vejo nesse ponto. Nem todos os problemas podem ser, vamos dizer o seguinte, pode ser levado ao lado federal, porque só o município que isso conhece. É por isso que eu falo, porque tem que ser discutido entre pessoas de cada cidade, região, porque a nossa região é muito diferente de uma região sul. São Paulo. Como a gente vê o próprio Ceará, a nossa educação ela é muito diferente do que acontece lá em Sobral, dentro do próprio estado. Então assim, é uma base, né, pelo que cita, não é engessada, mas eu acho que tem que ser bem atualizada e muito mais dinâmica no seu processo de formulação. Continuando sobre a BNCC, você recebeu alguma informação sobre ela? Eu vou falar como professor. Como professor, a gente tem as orientações básicas que a gente vai atrás para poder tirar da nossa disciplina, para poder trabalhar com os alunos. Enquanto gestor, se tem as formações, né? Se tem as discussões, mas a gente como gestor, a gente não consegue mudar nada, a gente consegue trazer para a nossa realidade. Porque quem vai trabalhar é justamente o professor que está em sala de aula. Então, como professor de educação física, eu sempre ia lá, consultava, viu que realmente tinha condições de fazer adaptações, para você ver a atualização que ela precisa. Se eu preciso tirar dela e fazer adaptações, fazer mudança, ela não condiz com a realidade do nosso país. Então, isso que eu estou falando, cada município precisa fazer a sua e cada professor precisa participar do processo. Porque cada município tem a sua realidade, cada disciplina tem a sua realidade, né? A realidade da minha escola não é a mesma da escola do lado aqui. Então cada um tem sua realidade, cada um precisa trabalhar de maneira diferente. Ela é a... Bom, Paulo, com que frequência você participa de formações continuadas oferecidas pela Secretaria e como você avalia a experiência formativa? Bom, eu vou falar de 2 pontos. Primeiro, como professor de educação física, vai ser importante. Como professor de educação física, nós precisamos muito ter mais formações, ter mais discussões, ter mais diálogo, né? Até mesmo com outros professores, nós precisamos muito desse momento. E nós estamos assim, não é que o município não tenha, mas era para ter muito mais. Não é que o Estado não tenha, mas era para ter muito mais, tá? Então assim, como gestor, a gente sempre tem essas formações. A cada bimestre são formações, são reuniões,
né? Então a gente está muito mais atualizado, está muito mais... a gente não fica preso a nenhuma situação nova que vem acontecer, então a gente já é muito mais preparado para isso. Mas como professor da área de educação física, a gente necessita de mais preparação, né? Visto com que o nosso mercado, as nossas escolas, elas hoje têm várias demandas e que muitas salvam o professor de educação física, né? Essa questão mais emocional, essa questão física, essas áreas externas que só a gente da educação física consegue, pela proximidade que a gente tem um aluno, a gente consegue perceber. Então, assim, mais formações, informações mais específicas, sabe? De discussões, formações que eu saio dali e trago alguma coisa para a minha escola. E às vezes formações até mesmo de encontro, Debate, né? de debates, de conversas sobre determinados assuntos, sabe? Não é aquela formação sobre discutir um currículo, não é aquela, porque todo mundo já sabe. Dia a dia. É do dia a dia, do dia a dia, calendários, montar ações, né? Ver datas importantes, fazer com que todo mundo trabalhasse em uma rede, falando de rede na educação física, mas que cada um pudesse trabalhar de forma diferente, porque suas escolas são diferentes. Mas é importante essa conversa, esse diálogo com o outro professor, saber o que está dando certo lá no Jaime Lopes, saber o que está dando certo no Humberto Bezerra, saber o que está dando certo no Joaquim Fernandes, para que daqui alguém possa tirar coisas boas e levar para outros locais, e eu trazer coisas de outros locais para cá. Isso é bacana. Na nossa área, além das formações serem importantes, essa troca de experiência é muito maior. É muito maior. Como professor de educação física, na área assim, específica que você está falando, você se sente só assim ou não? E nessa parte de debate você está falando? Dizem, né, dizem que o professor de educação física muitas vezes é deixado de lado em questão de não ter trabalho, não ter como trabalhar, mas sim de tipo, às vezes ser menosprezado um pouco. Certo. E aquela questão que a gente estava falando antes, isso depende muito do profissional. Se eu sou um profissional que acho melhor deixar quieto, deixa lá. Deixa que eles se resolvem, pelo menos eu não vou ter responsabilidade, eu não vou ter peso pelas ações que a escola está fazendo. Agora, se eu tomo minha posição, eu quero fazer parte. Ninguém vai me excluir. Às vezes acontece uma exclusão do próprio profissional. Então, assim, na educação, a demanda é muito grande. E a necessidade que hoje a escola tem do profissional de educação física é muito mais importante do que somente a disciplina que ele leciona na sala. Então, é claro que existe muitas coisas relacionadas a preconceito, a exclusão, mas quando o profissional ele toma a sua atitude, ele vai para cima e ele quer mostrar a tua importância, ninguém consegue excluir ele. Ele não consegue ser invisível na escola. Também é tão importante como a educação física que trabalha em movimento. Hoje a gente não trabalha mais só esporte. A gente não trabalha só mais esporte. Tem muitas questões hoje. Tem muitas questões hoje que só a gente consegue falar. Né? Só a gente. E tem muitas questões hoje sociais, emocionais, que a gente consegue também entender do aluno, que só a gente consegue. Então assim, você é excluído se você deixar ser excluído. Depende do profissional, né? Você acha que eu fui excluído onde eu passei? Vocês dois estão fazendo entrevista? Não. Se eu fosse excluído, não estaria aqui. Sim. Vocês me conhecem como professor, sabe que nunca eu deixei ser menor do que os outros. Pelo contrário, sempre eu queria estar na frente, sendo protagonista. Então, hoje eu não estou onde eu estou porque eu sabia que lá eu não ia ser protagonista. Porque eu sempre quis tomar a frente das coisas. E porque, assim, é a ideia do professor hoje ser referência para o aluno, para ele olhar para você e dizer assim, quero ser igual a esse cara. Então, quantos alunos eu deixei hoje, até mesmo no Humberto, com o caminho levado para o curso de educação física? Não por causa de mim, mas porque ele se enxergou naquilo ali, ó, isso aí é uma área boa para eu atuar. Talvez nem trabalhe dentro da educação, mas ele viu que existe um processo gigante e que nós não estamos falando de salário, nós não estamos falando de dinheiro, porque o seu salário quem monta é você, o salário quem faz é você. É claro que existe todo salário base, mas o teu salário quem vai fazer é você. Se você ficar acomodado, excluído com aquilo dali, a vida todinha vai ficar aquilo dali. Se você se incomodar com as coisas, se você for atrás, for em busca, Vai ser show, né? cresce. Agora,
Queria saber a tua opinião sobre a reforma do ensino médio. Certo que não é, mas o que tu acha? Pronto. Aqui não tem ensino médio, né? Então aqui no ensino fundamental a gente luta para que a educação física seja viva, seja respeitada, né? Seja praticada de modo geral, mas a gente viu que pela reforma do ensino médio para a educação física, que em um certo momento tinha sido excluída, tinha sido tirada do currículo, foi que quando a gente se uniu, se juntou, a educação física retornou, mas de maneira muito mais suave. Muito mais suave. E se não tomarem cuidado, a educação física pode sumir do currículo. Porque isso vai depender muito do gestor que está na escola. Muito do gestor que está na escola. Eu era do tempo que as aulas de educação física eram 2 aulas. Nós tínhamos 2 aulas de educação física. Já na minha série do estado, só era 1 aula só. Antes da mudança do currículo. Que eu não sei como é que está na prática agora, porque eu não estou nele, né? Mas se o professor, é aquela história que estava falando da outra pergunta, se o professor ficar no cantinho, né? Ele vai só participar das eletivas, as eletivas lá de esporte, vai ser o professor do esporte, e a sala de aula ele vai perder esse espaço, vai perder esse campo. Então ele precisa ainda mais lutar, ainda mais ir para frente, tomar seu espaço na escola, porque a escola tem que ter o professor. Então o currículo do jeito que foi feito pode sumir. Eu tenho medo que possa sumir. O que vai mudar é a resistência de cada profissional que está na escola. Imagina só, cara, chegar ao ponto de uma escola achar que eu não preciso do meu professor de educação física. Eu vou botar ele, sabe aonde? Só nas eletivas. Bota ele lá no futsal, bota ele lá no vôlei. E na sala de aula vamos aumentar uma hora de redação, ninguém vai sentir nem falta, mano. Exatamente. Sentir nem falta. Por quê? Porque ele está lá nas eletivas. Só que aí é onde começa a cortar nossas asas. Porque você é para estar em sala de aula. E a eletiva não é sala de aula. Porque quem vê essas questões quem quer tirar a gente, é a galera que vai dizer assim, não, mas já estão praticando esporte naquele Exatamente. Fazendo movimento, que é o papel da educação física. Assim, Mas ninguém sabe que a gente estuda por trás e que a gente trabalha por trás. Na sua opinião, você acha que a área da educação física tem que se desligar da área principalmente do esporte? Não, de jeito nenhum, não se desliga não pode se desligar de jeito nenhum. Através da área do esporte eu vou trabalhar a questão do respeitar as regras, do espaço, respeitar o colega na hora de saber perder, na hora de saber ganhar, dos valores de cada um. É através do esporte. O esporte é o meu manual, o esporte é a minha apostila, né? Então através do esporte eu tenho jogos pré-desportivos onde eu vou trabalhar também as habilidades físicas do aluno. O esporte é o meu caminho, né? Tem a questão relacionada à saúde. Como é que eu vou dar um exemplo da saúde se eu não te der um exemplo de prática? E a prática é através do esporte. Através do esporte. Lógico que tem outras coisas que hoje a gente está começando a se encontrar, como a área fitness, né? Que até então a gente não tinha. Quando eu terminei minha faculdade em 2009, Xadá já tinha personal treino lá, meu amigo, há mais de 10 anos. E nós dizíamos, aqui Tiarambi nunca chega. Quem é que vai ser personal aqui da nossa área? Ninguém queria, porque não tinha. O cara cobrava R$100, era muito. Eu dar R$100 para pedalar na bicicleta. Hoje em dia, meu, tu vai na via, tu não vê ninguém, a não ser os projetos funcional e da dança. Você não vê mais ninguém caminhando. Passa em frente a uma academia, lotado. Então assim, as coisas já estão começando a chegar, sabe? Já estão começando a chegar. Mas essa área que é interligada à educação física, tudo ela chama para você. Porque é através dela que eu vou trabalhar a parte da fisiologia, através do funcional, do treinamento resistido, que eu vou trabalhar a fisiologia, saber como aquelas reações acontecem, o movimento em si do futsal, daquelas estratégias, a parte cognitiva do aluno, principalmente da área escolar, onde está se desenvolvendo toda essa parte do aluno, entendeu? Na sua opinião, então, o esporte é a maior ferramenta da educação física na escola? Eu acredito que seja. É o nosso maior combustível. A educação física em si não é só o esporte, não, porém ela é o que a gente vai praticamente se apoiar, né? Exatamente. É de lá onde eu vou conseguir trabalhar vários outros assuntos, né? Essa questão da própria inclusão através do esporte, essa questão das drogas, a questão da própria fisiologia do exercício de modo geral, essa questão da saúde
é o meu parâmetro. Não é ela que eu vou seguir para o caminho todo. Por exemplo, tem muitos assuntos do ensino médio que eu nem trato esporte, mas o exemplo é o esporte. O exemplo é o esporte. Quando eu pego um atleta que passou por dificuldade, várias lesões, existe aquele todo tratamento por trás, e você vê o cara, mesmo de 70% da sua capacidade de atingir um perfil máximo, você vê que não é só a parte física, existe uma parte mental que a gente trabalha também, essa parte motivacional que é muito importante hoje, e tudo é relacionado ao esporte. Tudo está dentro do esporte. Não é o nosso maior foco, mas é através dele que eu vou trabalhar outras coisas. Na minha opinião, lógico, cada professor tem sua... Agora, sobre a questão atual, qual foi para você os maiores desafios enfrentados durante a pandemia? Os maiores é justamente a parte tecnológica. A gente achar que todo mundo tem as mesmas condições de uma média da nossa cidade. Por exemplo, todo mundo tem celular, todo mundo tem tablet, todo mundo tem computador e todo mundo tem internet. A realidade da nossa escola, da Escola Joaquim Fernandes, não é essa. Nós estamos inseridos em bairros periféricos. Nossos alunos são aqui, Vila São Paulo, Vila União, Coábio, Bom Esperança, Sabonete. Então são um tipo de uma comunidade onde talvez 50% dela tenha acesso à internet. Tenha telefone que tem acesso à internet. Mas mesmo assim a nossa dificuldade era chegar à educação para todo mundo. Então foi muito difícil por causa disso. Porque a gente precisava fazer um outro modelo de aula. Precisava atividades impressas, orientações por áudio, né, por podcast, aulas no YouTube, fazer a maior aulas, às vezes até nas redes sociais, destacar alguma coisa. Fazer a maior malabarismo para que aquele conteúdo pudesse chegar ao aluno. Aí que era difícil. Então, você às vezes sugava do professor o que ele também não sabia te dar, porque ele não estava preparado para aquilo. Então, sim, foi muito complicado, porque a grande responsabilidade da escola era chegar a educação para todo mundo. Mas nem todo mundo estava preparado para receber. Então, por exemplo, um conteúdo de 8º ano, de equação de matemática, muitos pais não sabiam nem orientar a atividade. E se perdesse aquele conteúdo do professor, como é que a menina ia conseguir resolver? Aí a gente percebeu muito isso no retorno do ano passado, em novembro, de turma de 9º ano, que iam ser avaliadas pelo SAEB, essa dificuldade, sabe? Essa dificuldade. Mas mesmo assim, graças a Deus, com todo esse trabalho que nós tivemos, nós ainda conseguimos êxito na média final. Em questão da pandemia, assim, eu queria perguntar também, qual foi a maior lição? O maior aprendizado assim, que teve no lado da pandemia? E também o que foi que mais mudou no trabalho? O maior aprendizado é que a educação é muito forte. Que a educação ela dá um jeito, o professor dá um jeito para tudo. Né? Muitas pessoas aí até hoje não tiraram nada da educação, nada da pandemia, mas a educação conseguiu tirar. O professor se reinventou, a escola mudou, né? A nossa forma de trabalhar hoje, não falo nem só da tecnologia do modo geral, porque o processo tecnológico já vinha acontecendo, né? A gente fez só essas adaptações, mas mostrou a pandemia que o professor sabe se reinventar, né? E que nesse processo a gente percebe também a carência da escola, a carência do aluno para a escola, o valor que a escola tem para o aluno que ele não sabia. Cara, vocês não sabem a quantidade de mensagem que a gente recebia nesses últimos meses, anos, né? De alunos dizendo, na minha vida era a escola, eu não sabia. Sabe? Então existia muita coisa por trás da escola, que não é somente quadro e professor, questões sociais, de amizade, das brincadeiras, das vivências que a escola passa, que faltou muito para o aluno nesse processo. Então a gente percebeu que o professor é muito forte, é guerreiro, e a necessidade da família para a escola. Muita. Então, a escola nesses últimos anos, ela foi a base. Era daqui onde saía qualquer tipo de interesse que o aluno tinha nesses últimos meses, nesses últimos anos. Né? Então, de conselhos, muitos pais vindo aqui só para tomar conselho da gente. Então a gente percebe essa demanda. E que o que fica? Essas coisas, elas não saem.
ela não vai embora, né? Essa ficou forma mais de Ela ficou mais forte? ela ficou muito mais forte. E essas demandas que aparecem, né, hoje, tudo está vindo para dentro da escola, questões emocionais, psicológicas. Hoje a escola ainda é o carro forte, sabe? Tudo vem para cá. A família que está com algum problema vem para cá. Então, essa pandemia se tornou a família muito mais próxima da escola e deixou o professor muito mais preparado para tudo. Se der uma pandemia agora, meu amigo, o plano de aula já mudou já. O professor já está preparado já. Coisa que a gente não estava antes, porque a gente não aprende na faculdade essas coisas. Como é que você vai saber na faculdade que vai bater uma pandemia e que as tuas aulas agora vai ser virtual e que o método de ensino vai mudar? Mas tu conseguiu fazer isso. Podemos dizer que o lado acadêmico, ensino direto, já tá atrasado já, né? Com certeza. Totalmente diferente da vivência que a gente vai ter. E a BNCC mudou nesse período? Não. Paulo, agora para encerrar, eu queria saber, para você, qual é o papel da escola pública hoje? É o que a gente já tinha falado, né? A escola pública hoje ela é um carro forte, né? É um espaço de cultura, de educação, de conhecimento, de amizades. Aqui tudo acontece, vocês possam imaginar na escola acontece. A escola acaba sendo um centro de apoio à família. Aqui às vezes acaba sendo um CRAS, acaba sendo um CREAS, acaba sendo um espaço de atendimento psicológico para a família. Hoje a escola acontece tudo. Hoje a escola está muito viva, porque ela tem hoje profissionais de todas as áreas, onde ela contribui não só com a aprendizagem dos alunos, mas para a sociedade do modo geral, sabe? E a valorização hoje que a comunidade tem com a escola também é muito grande. Isso valoriza muito o nosso trabalho, né? O tempo todo a gente está recebendo reconhecimento da comunidade por esse trabalho que a gente faz, porque a gente sabe que além da matemática, do português e das outras disciplinas, existe um processo muito grande de apoio que aquele aluno precisa, e hoje a escola consegue dar, né? Hoje a escola consegue dar. O sentimento da escola é diferente, sabe? E o sentimento que a comunidade tem com a escola é muito grande. Aqui os meninos têm a questão do pertence, que é meu, sabe? Isso aqui eu preciso cuidar, né? Quando os alunos saem da escola, ainda é maior ainda, né? Aquela questão da saudade, do carinho pelo aquele espaço. Mas não é a lembrança das aulas de português e de matemática, é a lembrança do que viveu lá, de tudo. Lado afetivo, de tudo. Então a escola hoje, ele é um espaço totalmente aberto a todas as emoções, né? E ligado muito maior à educação, à cultura, né? Ao lazer, ao esporte. Mas é um ambiente hoje de grande conquista pela sociedade. Agora, é o seguinte, eu só queria, assim, por último, você dar uma mensagem para toda a turma, como nós, futuros de educação física, qual a maior... Você pode nos falar, assim... Uma mensagem aberta, uma carta aberta para a gente que vai estar se formando agora. É difícil, né? Porque vocês hoje estão entrevistando um diretor escolar, mas que eu já passei por muita coisa, já fui muitas vezes desacreditado, até mesmo em sala de aula. Muitos olharam para mim e achavam que eu nunca ia chegar, mas é aquela história de fazer as coisas em silêncio, que o teu trabalho vai ser mais alto, a voz do teu trabalho é mais alta. Então, para quem está hoje nessa batalha, nessa cadeira sentada, que é difícil, que é muito mais difícil do que estar trabalhando. Tá aí na cadeira sentada é muito mais difícil do que estar trabalhando, sabe? Então, assim, existe ainda um caminho muito grande a ser trilhado, né? Eu já estou na área já há quase, 15 anos. Muita coisa acontece. Sempre se renove, sempre se recicle, sempre tente conversar com as pessoas da área ou até mesmo de outras áreas para que você possa sempre trocar experiência. Sempre coloque metas no seu caminho, sempre coloque metas, nunca deixe de estudar. A nossa área, como muitos dizem, não é uma área de jogo, nem de brincadeira, nem de esporte, é uma área séria. Hoje a gente lida com a saúde, né? Hoje a gente lida com o ser humano. E essa é um dos principais focos que eu sempre tive, de fazer o trabalho certo, honesto, com foco. Não era pensando no meu sucesso, mas era o sucesso do meu trabalho. Não era uma coisa de ego, mas era uma coisa de dever da área.
E nós temos, sempre vai existir preconceito, sempre vai existir exclusão, mas se você tiver a sua determinação, a sua vontade, né, a sua ganância em fazer sempre o melhor, sempre vai aparecer espaço para você, porque eles vão sempre te olhar com alguma coisa a mais. Não acho que seja fácil para mim também estar nesse posto de gestor. Imagina os outros gestores olhando para mim dizendo assim, esse cara é da educação física, sabe? Deve existir esse preconceito, só que não chega para mim porque o meu olhar é muito maior, é muito mais forte. E hoje a gente consegue dar resultado, hoje a gente consegue mostrar a força que é o local da gente estar trabalhando, a questão da responsabilidade que nós professores temos, né? Dos planejamentos que dizem que a gente não faz, mas a gente faz bem. Então toda essa parte que dizem que professor de educação física não faz, a gente tem que mostrar sempre, estar sempre um passo à frente desse pessoal. Então hoje a mensagem é perspectiva, determinação, missão, que as coisas sempre vão dar certo. Agora, não se deixe excluir, não se deixe ninguém tomar a tua frente, não se deixe, vai para cima.